Shalom pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos, dando continuidade ao nosso curso de hebraico completo. Hoje eu vou falar sobre os verbos ter e haver, o verbo haver no sentido de existir, os dois no presente, e a declinação da preposição lamed, cuja tradução geralmente é para. Ok? Vamos lá então. Vamos ver o primeiro slide aqui que nós temos. É justamente a declinação da preposição lamed. Então nós temos essa preposição aqui, lamed, quer dizer para, e aqui essa declinação nós colocamos os sufixos pronominais. Então nós já vimos os sufixos pronominais em aulas anteriores, e aí estou colocando aqui os sufixos pronominais. É importante que você se acostume com esses sufixos pronominais, eles vão aparecer muito, principalmente junto às preposições. Sempre que nós tivermos uma preposição nova aqui, eu vou colocar os sufixos pronominais nela para poder declinar. Então, se eu tenho para e mais o sufixo da primeira pessoa, para mim, aqui com a segunda pessoa, para ti, masculino, li, lecha. Ainda com o sufixo da segunda, porém agora do feminino, eu tenho lar, que é para ti ou para você, como nós costumamos falar aqui no Brasil. Com o sufixo da terceira, eu tenho lo, para ele, e com o feminino da terceira, eu tenho lá, para ela. Ainda continuando aqui, eu tenho, primeira do plural, lano, para nós, lahem, para vós, masculino, lahen, para vós, feminino, lahem, para eles, lahen, para elas. Então essa é a declinação da preposição lamed, e já nós vamos ver o uso dela junto ao verbo ter do hebraico. Olha aqui. Eu tenho aqui o verbo haver, no sentido de existir. Então nós temos duas partículas aqui. Olha, uma negando e a outra o verbo, né? No presente. Yesh. Yesh, há. Em, não há. Yesh, há. Em, não há. Vamos ver como é que fica isso aqui dentro de uma frase. Olha aqui, ó. Então eu tenho um exemplo aqui de uma frase. Badirá shel Yonatan yesh shnei hadarim aval en mitbar gadol. Na casa de Yonatan tem 2 quartos, mas não tem uma cozinha grande. Muito bem, então aqui nós temos o uso do yesh e do en. Vamos ver aqui. Agora vamos olhar o verbo ter no presente. Esse verbo ele vai utilizar a partícula yesh mais o lamed, como nós vimos lá na sua declinação, ou ele sozinho. Tá? Aqui ele está declinado. Então, se eu tenho yeshli, eu tenho. Yeshlecha, você tem. Yeshlach, você tem, feminino. Yeshlo, ele tem. Tá vendo? Então eu estou utilizando a partícula e mais a preposição. É como se desse literalmente aqui, ó, há para mim. Se há para mim, eu tenho. Entendeu a lógica? Vamos ver aqui o plural, olha. Yesh la, ela tem. Yesh lano, nós temos. Yesh lachem, vocês têm. Yesh lachen, vocês têm. Yesh lahem, eles têm. Yesh lahen, elas têm. Ok? Vamos dar uma olhada agora na negativa, né? A negativa, basta você substituir o yesh por en. Ó, então eu estou utilizando aqui en li, eu não tenho. En lecha, você não tem. En lach, você não tem, agora feminino. En lo, ele não tem. Certo? Agora vamos ver um exemplo aqui de frase, utilizando o yesh e o en.
Yesh lo mechonit. Yesh lo, ele tem. Então, ele tem um carro. Agora observe que aqui eu tenho em la mechonit. Então, em la, ela não tem um carro. Vamos ver agora aqui outros exemplos. Aqui eu estou utilizando com um nome próprio, tá? Mas eu estou utilizando, olha aqui, a preposição e mais a partícula. A preposição mais a partícula para ter o verbo ter. Então eu falo Lerut yesh mechonit. Ruth tem um carro. Leonatan em mechonit. Jonathan não tem um carro. Ok, pessoal? Então, vamos lembrar que se você quer utilizar o verbo ter no presente, basta utilizar essas duas partículas mais a preposição lamed, e aí você tem o verbo ter no presente. Se for o verbo haver, no sentido de existir, basta utilizar apenas o yesh e o en. Ok? Então, eu fico por aqui. Shalom, uleitraot.